Olá, meus amados irmãos, estamos aqui novamente, né? Hoje nós vamos dar aí a continuidade sobre a questão acerca do dom, né? Dom de línguas. Semana passada a gente aprendeu bastante coisa, né? Falamos sobre a definição, sobre o propósito. Se você não veio na semana passada, né? Eu peço você que pegue a folhinha para que você examine, ouça também a mensagem, que essa mensagem vai ser gravada, para que você possa também aí ter o acesso aí e entender sobre a questão do dom, né? Tá bem claro, né? Todo mundo entendeu claramente o que foi passado na semana passada, né, irmãos? Então tá bom. Então hoje a gente vai dar continuidade sobre a respeito do dom de línguas. E eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta. Eu já quero começar essa segunda aula, esse segundo estudo sobre o dom de línguas bíblico. Quero fazer uma pergunta. Por que o Filho de Deus, Jesus, não falava em línguas? Ih, pastor, agora tu me pegou. Talvez alguns estão dizendo assim, não, Jesus já é Deus, não precisa ele falar em línguas. Não, tem uma finalidade, porque Jesus não falava em línguas. Amém, amados? Porque o verbo encarnado de Deus não falava em línguas. Para você, existe alguém com maior exemplo do que Jesus? Óbvio que não. Então, por que o maior homem que já pisou nessa terra, por que o homem que dividiu a história da humanidade, nós temos antes e depois de Cristo, por que este homem não falava as línguas que muitas igrejas falam hoje? Línguas estranhas, né? Estranhas de estranhas mesmo, não é de estranha de estrangeira, não, estranha de estranha que ninguém entende nada. E vamos examinar as Escrituras comigo, amados? A resposta que eu digo para você é simples, partindo da razão que o dom de línguas mencionado na Bíblia é a capacidade de falar em outros idiomas com o propósito de anunciar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Devemos entender o propósito, irmãos, e a missão de Jesus quando ele estava encarnado nesta terra. Seu ministério inicial, ele tinha como foco primordial, presta atenção, um povo, uma nação e uma língua. O propósito de Jesus era pregar a uma nação só, a um povo, a uma língua. O propósito de Jesus na terra era começar o seu ministério e pregar a nação de Israel. Vamos em alguns textos na Bíblia aqui. Lucas capítulo 4, verso de número 18. Vamos acompanhar isso aí, irmãos. Lucas capítulo 4, verso de número 18. Preste bastante atenção. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, povo de Deus. Diz assim: e o Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. E Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então a missão inicial de Jesus não foi pregar a outras nações. A missão especial de Jesus não foi pregar aos estrangeiros. A missão de pregar aos estrangeiros, Jesus deu aos seus discípulos. Lembra na aula passada? Mas Jesus, ele começou primeiro com a casa, né? Está escrito: aquele que não cuida dos seus,
negou a fé e é pior do que o infiel. Jesus ele começou pregando na sua casa, na sua nação. E a capacidade, ele deu o dom espiritual aos discípulos para eles pregarem em outra nação. Então, o ministério de Jesus, inicial de Jesus, tinha o quê? Limite de espaço e de língua. Para aprovar, Mateus 15, verso de número 23. Preste bastante atenção aí, irmãos. Essa passagem que nós vamos ler agora relata uma mulher, uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira. E essa mulher estrangeira, ela vai ouvir sobre os atos milagrosos de Jesus e ela vai atrás de Jesus para pedir ajuda, para que Jesus viesse a curar a filha dela que estava endemoniada. Então vamos ver o que Jesus vai dizer. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe dizendo: despede a mulher que está vindo gritando aí atrás de nós. Ô Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher gentia aí que está gritando aí, pedindo ajuda. 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem, amados? De Israel. O que Jesus estava querendo dizer aqui no versículo 24? Olha, ô mulher cananeia, eu não fui enviado senão a nação de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava querendo afirmar, dizendo: olha, ô mulher cananeia, o meu ministério, ele tem como foco a nação de Israel, o povo de Israel. Então, o motivo pelo qual Jesus não falava em línguas estrangeiras é porque não havia necessidade para a sua missão. É simples, é só você examinar. O texto de João, capítulo 1, verso 11 ao 12, diz claramente: veio para os judeus, os seus, mas os seus não o receberam. O texto é claro, amados. Não tem nem como contender. Jesus não falava as línguas estranhas porque ele tinha limite de espaço e o limite de língua também. Ele veio pregar aos judeus, não é? E aqui nesse texto ele vê que pela misericórdia ele também ajudou essa estrangeira, Então, por que então que Jesus não falava em línguas? Porque a missão de Jesus era pregar somente aos judeus. É simples. Você vê como é que uma coisa vai encaixando outra? Por isso que eu falo para toda igreja, é necessário acompanhar os 3 estudos. Se acompanhar um estudo só, vão citar para vocês alguns textos isolados lá em Coríntios, que a gente já vai estudar aquilo lá. Mas quando a gente estuda aí quando a gente pegar aqui as 3 aulas completas, a gente vai ter o total entendimento realmente sobre essa questão. Amém? Mais uma pergunta, agora vai ficar fácil de responder, Por que João Batista também não falava em línguas? Alguém sabe? Por que João Batista não falava em línguas? Agora fica fácil de responder, irmãos? Todos sabem que João era cheio do Espírito Santo. Todo mundo sabe disso. João era um homem cheio do Espírito Santo. Poxa, vamos lá em Lucas capítulo 1, verso de número 13, para ver detalhadamente como era João Batista. João Batista não falava em línguas. E ele era cheio do Espírito Santo de Deus, Lucas 1, verso de número 13. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos aprender. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha aí, para vocês aí, que acha que cheio do Espírito Santo é berrar. Para vocês aí, que acha que ser cheio do Espírito Santo é se jogar no chão, é ficar rodopiando, é ficar fazendo gestos estranhos com as mãos. Para você que acha que ser quente, espiritualmente essas coisas, você está muito enganado.
porque João Batista não falava essas línguas aí. João Batista não falava essas línguas que ninguém entende nada. E João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, e a gente vê isso claramente na Escritura. E aí eu pergunto para você, por que João Batista não falava em línguas estranhas? Pelo mesmo motivo de Jesus. Versículo de número 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. 17. Irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais e dos filhos rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Qual era a missão de João? Pregar somente ao povo judeu. Por quê? Porque ele estava preparando o povo judeu para receber o Messias, que também é judeu, que o Messias também veio trazer a pregação aos judeus. Então aí a gente já começa a desmascarar o falso dom de línguas que hoje está sendo levantado, que partiu através de uma experiência com a rua Azusa. Antes, a gente teve grandes homens de Deus na história da Bíblia que também não falavam essas línguas que ninguém entende nada. E foram homens que incendiavam, foram homens que pregavam o Evangelho, foram homens cheios de Deus. Nós tivemos mártires, nós tivemos pessoas aí realmente que doaram suas vidas por amor ao Evangelho, cheias do Espírito Santo de Deus, que nunca falaram essas línguas que ninguém entende nada. E eu já vou logo dizendo para vocês, irmãos, eu fui um homem que já falei essas línguas que ninguém entende nada. Talvez muitos que não entendem vão dizer, caramba, ele caiu, está negando o dom do Espírito. Não, daqui a pouco eu vou explicar para você o porquê que eu abandonei essa falsa língua estranha, que muitos aí proclamam aí e dizem, porque fulano fala, então isso realmente é um dom bíblico? Será mesmo? Será que a Escritura não deve ser examinada? Será que nós devemos viver por experiências dos outros, em vez de examinar o que realmente a Bíblia diz, o que realmente a palavra de Deus diz? Será que a gente tem que viver pela experiência dos outros? Não, a gente tem que viver através da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor Deus. Suas mensagens traziam um impacto profundo aos pecadores, levando-os ao arrependimento, preparando estes para seguir o caminho de Jesus Cristo. Esse era o João Batista, amados. João capítulo 1, verso de número 22. Vamos acompanhando, vamos lá. 22. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àquele a quem nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. João Batista veio preparar o caminho para Jesus Cristo, irmãos. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte: quem foi o maior profeta nascido em carne depois de Jesus? João. Foi o maior. A palavra vai dizer que João não fazia muitos sinais, mas o que ele falava era a verdade. E foi dito por Jesus como um dos maiores profetas nascido em carne. E aí, o que você me diz? Está começando a entender, né? Está começando já a ficar ligado. Agora, nós vemos também a Maria. Maria era uma mulher cheia do Espírito de Deus. Também não falava em línguas. E aí, como é que fica? João era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre João. Mas João era um homem cheio do Espírito Santo. Nunca falou em línguas. Por que ele nunca falou em línguas? Porque não tinha necessidade. Ele veio para pregar aos judeus. Então, é simples. É só você examinar, manos, as Escrituras. A gente vê claramente a vida de Maria também. Uma mulher cheia do Espírito. Uma mulher ali obediente a Deus. Depois você acompanha em casa, Lucas capítulo 1, você vai ler do verso 26 até o 54, e você vai ver, dentre todas as mulheres em Israel, Deus escolheu logo Maria. Por quê? Era uma mulher vazia de Deus?
Não, era uma mulher cheia, era uma mulher obediente. Quando o anjo vai anunciar que através do Espírito ela vai engravidar e vai receber e vai dar luz ao Messias, o que acontece com ela, amados? O que acontece com Maria? Como se fará? Ela não questiona, ela só pergunta: como é que a gente vai fazer? Maria era uma mulher disposta, amados, a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, está bem claro que o dom de línguas era a língua estrangeira. Mas a gente ainda tem esse estudo e ainda tem mais um pela frente. Vamos acompanhar tudo aí, vamos examinar tudinho direitinho, para a gente poder ter uma total conclusão e um esclarecimento sobre o dom de línguas. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos examinar alguns textos aonde ocorre o batismo com o Espírito Santo entre a nação de Israel. Amém? Nós vamos tratar agora só da nação de Israel, tá, irmãos? Nós não vamos tratar do batismo com o Espírito Santo entre os estrangeiros. Nós vamos agora relatar o batismo com o Espírito Santo entre a nação de Israel. Vamos ver o seguinte, preste atenção aí. Vamos esclarecer mais ainda essa questão. Vamos lá em Atos, capítulo 4, verso de número 29, quando a palavra vai ser pregada ao povo judeu. Vamos lá, Atos 4, 29, diz assim: nós sabemos que Pedro e João, eles foram ameaçados pelo Sinédrio, para que não viessem mais a pregar no nome de Jesus, né? E aí, Pedro e João, eles proclamam bem alto, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e lhes anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos lá, vamos examinar agora os textos em que somente o povo de Israel recebe o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, é revestido com a capacidade do Espírito Santo, recebe uma porção maior da graça de Deus. Aqui ninguém falou em línguas. Eles foram batizados aqui e ninguém falou em línguas aqui nessa passagem. Por que será que eles não falaram em línguas, amados? Porque eles eram judeus, a missão deles era somente em determinado lugar, ou seja, entre os judeus. Não é estranho que entre os judeus não há essa manifestação de línguas estranhas. Entre os judeus, eles são cheios do Espírito e ninguém fala língua estranha nenhuma. Eles não falam a língua estrangeira, eles não recebem um dom de línguas aqui entre os judeus. Quer mais um exemplo? Vamos lá em Atos, capítulo 6, verso de número 1. Vamos acompanhando, vamos aprendendo. Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolheis, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. E a este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Presta atenção. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Presta atenção, versículo 7.
E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então aqui vê claramente que a função desses discípulos aqui, dos diáconos aqui, era servir aonde? Em Jerusalém. A função deles era servir em Israel. Tanto é que o texto mesmo diz: e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, em Jerusalém, entre Israel. Por que aqui relata que eles eram cheios do Espírito Santo e não relata que eles falaram em línguas? Porque não necessitaria, porque o Espírito Santo, na sua presciência, já saberia que eles não iam para outras nações, mas que o ministério deles estariam restrito em servir como diáconos em Jerusalém. Versículo 8 relata Estevão: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mais uma pergunta: Estevão, cheio do Espírito Santo, também não falava em línguas. Por que não falava em línguas? Porque o ministério dele era em Jerusalém. Ele testemunhou diante do Sinédrio. Esse homem era tão cheio do Espírito Santo. Alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 17 anos, mais ou menos, e ele estava lá dentro do Sinédrio, diante de todos aqueles mestres da lei, religiosos, e ele foi puxando desde Abraão até chegar em Jesus Cristo. Era um homem sábio, era um homem que operava coisas que o homem vazio não pode operar. Era um homem que ele era tão cheio do Espírito Santo que ele fazia diferença, ao tal ponto que eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Olha o versículo de número 10 aí. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Os religiosos não conseguiam resistir à mensagem de Estevão, à pregação de Estevão. Eles tanto não conseguiam resistir, que a única forma foi agir covardemente, apedrejando aquele homem. E é interessante que os judeus religiosos, eles agiram contra a lei, porque a lei dizia que eles tinham que primeiro levar a Roma, e Roma iria julgar se aquele homem seria morto ou não. Mas eles infringiram a lei de Roma, exterminando Estevão, porque pregava a verdade, não conseguiam, não resistiam a Estevão, não conseguiam resistir à sabedoria da qual ele falava. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você um dia ficou até se sentindo menosprezado, porque nunca falou dessas línguas. Pastor, poxa, sempre ouvia falar que uma pessoa, para ser completa, para ser cheia do Espírito Santo, tem que falar nessas línguas, e poxa, e eu ficava tão triste. Meus irmãos, fica tranquilo. Olha aí Estevão, olha o exemplo de Jesus, olha o exemplo de João Batista, olha o exemplo de Maria, olha os grandes exemplos que eu estou te dando para você. O que vai fazer você cheio do Espírito Santo é a obediência à palavra de Deus, é os frutos do Espírito no teu coração. Você não pode ser identificado pelo xarabacanto ou pela sarabassúria, pelas essas línguas aí, que se eu quiser eu falo para você agora também, porque são cópias, são línguas que um vai copiando do outro e vai falando, um vai repetindo e vai falando. As pessoas não entendem nada. Será que o Espírito Santo não quer te dar um entendimento? Será que quando Jesus mandou orar uma língua que ninguém entende nada? Ou Jesus disse: quando orardes, entra lá no teu aposento, fala com Deus, que Ele vai te ouvir. Ele ouvirá o que sairá da sua boca, Ele ouvirá o que você realmente tem a dizer a Ele. Fica tranquilo, você é uma pessoa obediente à palavra de Deus. Olha aí o exemplo de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja primitiva, pelo sangue do Cordeiro, morreu por pregar a palavra de Deus diante dos religiosos. E aí, como é que fica? Como é que fica os defensores de que somente quem é cheio do Espírito Santo fala as línguas que ninguém entende nada? Como é que fica? Mais um exemplo de homens que não falaram em línguas e foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso de número 14. Vamos acompanhando. E os apóstolos, pois estavam em Jerusalém, e ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 15. Aos quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo,
porquanto sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhe expuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha aí, ó. Samaria. Entre os judeus também aí, ó, pregantes. Eles pregaram em Samaria. Olha aí, o que aconteceu? Os samaritanos também não falaram em línguas e foram cheios do Espírito. Por quê? Porque, segundo a presciência do Espírito, a missão deles era ali mesmo, em Samaria. Então aí a gente vê claramente, amados. Veja que estes não falaram em línguas porque não houve necessidade naquele local. Mas todos os exemplos citados foram batizados com o Espírito Santo. Agora, para a gente destrinchar mais um pouco aí, agora a gente vê também ali a questão dos estrangeiros. Entre os estrangeiros, preste atenção, entre os estrangeiros, eles vão receber o dom de línguas. Quando forem orar pelos estrangeiros, nós vamos agora examinar alguns textos onde a presença de Deus foi derramada, onde o Espírito de Deus foi derramado e eles receberam o dom de línguas. Nós vamos examinar agora. Sendo que esses que eu vou citar agora vão ser tudo estrangeiro. E eu vou te explicar o porquê do dom do Espírito de falar em línguas foi dado a estes homens. Amém? Preste atenção. Primeiro aqui na lista é o Atos capítulo 2. Que o dom foi derramado aos discípulos na presença de quem? Na presença de estrangeiros. Atos capítulo 2, que você, se você ainda não viu, é só você ouvir a primeira aula, você pode assistir ou pegar a folhinha, né? Você pode examinar que em Atos capítulo 2 houve a manifestação do dom de línguas. Por quê? Porque estava na presença de estrangeiros e os estrangeiros precisavam ouvir o testemunho de Jesus Cristo em sua própria língua natal. Segundo exemplo aqui que eu vou citar para você, está na casa de Cornélio. Vamos examinar. Atos capítulo 10, verso de número 44. Atos 10, 44. Diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro vai lá, né, testemunhar para Cornélio. Cornélio, um gentil, Cornélio, um estrangeiro, vai receber a palavra, vai receber Jesus Cristo, e olha o que vai acontecer com Cornélio. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhava-se de que o dom do Espírito Santo lhe derramasse também sobre quem? Os gentios. 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a quem? A Deus. Preste atenção. Por que o dom de línguas não foi derramado entre os judeus? E por que o dom de línguas foi derramado a Cornélio e toda a sua família? Cornélio era o quê? Cornélio era um centurião. Era um homem que lidava com pessoas de vários países. Era um centurião romano da corte italiana. Era um homem que lidava com vários estrangeiros. A qualquer momento o imperador poderia chegar para Cornélio e dizer: Cornélio, eu vou te botar em outra base agora. Você vai liderar em tal lugar. E aí Cornélio ia. Por que o dom de línguas foi derramado na presença, na vida de Cornélio? Porque então ali, de uma forma, usando um raciocínio lógico, é que Cornélio recebeu a capacidade também para pregar em outras línguas, a outros povos. Por quê? Porque ele era um homem grande. Cornélio era um centurião, Cornélio não era qualquer um não. E o Espírito Santo de Deus foi derramado ali na presença de toda a família de Cornélio, na presença dos judeus, e Cornélio recebeu a capacidade de poder pregar em línguas aos estrangeiros. Então vamos lá. Mais um exemplo aqui, onde o dom de línguas vai acontecer, é em Atos capítulo 19, né? Verso de número 4. Vamos acompanhar, povo de Deus? Está muito gostoso, né, irmãos? Está muito gostoso aprender a palavra de Deus.
É muito bom, amados. É uma alegria muito grande a gente poder receber um ensinamento tão simples, tão puro, né? Que muitas vezes a gente não entendia, mas quando a gente estuda todas as passagens, quando a gente estuda o contexto completo, fica tão claro, né, amados? O ensinamento da palavra de Deus fica tão claro para a gente. Vamos lá, vamos acompanhando. Vamos examinar o porquê os 12 efésios receberam o dom de línguas. Atos 19, versos 4. Vamos acompanhando. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse: vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: e em que sois batizados então? Em que sois batizados então? E eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Ih, caramba, como é que vai ficar isso agora? Eles falaram em língua, pastor. Os 12 efésios falaram em línguas também, estrangeiros. Para isso você precisa pegar, se você tem algum mapinha aí na sua Bíblia, se você tiver alguma Bíblia de estudo, você pode ver lá atrás na sua Bíblia um mapinha. Examina lá onde fica a cidade de Éfeso para você ver. Veja se a cidade de Éfeso não é uma cidade portuária. A cidade de Éfeso, ela é conhecida por aquele templo também da deusa Diana, né? Aquele templo enorme, aquele templo gigante. Era uma cidade portuária onde recebiam vários estrangeiros, pousavam na cidade de Éfeso. E você vê claramente que Paulo investiu ali bastante na cidade de Éfeso. Paulo ficou em Éfeso mais ou menos uns 3 anos pregando aquele povo. Nós vemos também que Éfeso era conhecido como a igreja do amor, né? A gente vê claramente isso lá em Apocalipse. A cidade de Éfeso, ela recebeu um impacto, porque ali passava ali gente de todas as nações. E não é à toa que os 12 efésios receberam um dom de línguas. Para quê? Para poderem anunciar na língua dos estrangeiros a palavra de Deus. Pegando o contexto, você vê claramente que essas línguas que os 12 efésios receberam, esse dom que eles receberam, foi o dom de pregar aos outros estrangeiros, às pessoas de outros povos, de outras nações, que certamente viriam para visitar Éfeso, e até mesmo ir lá no templo de Diana, né? Que o templo de Diana era muito frequentado, era uma das 7 maravilhas no mundo antigo, mas o templo de Diana. Então, tudo vai se encaixando, né, irmãos? Quando a gente vai, de fato, indo fundo nas Escrituras. Agora, vamos lá. Agora eu vou deixar muitos aí com pulga na orelha, hein? Vamos lá. Por que o apóstolo Paulo não falou em línguas quando recebeu o Espírito Santo? Alguém sabe responder aí isso? Ih, pastor, agora tu me pegou. Alguém sabe responder o porquê que o apóstolo Paulo ele não falou em línguas quando ele recebeu o Espírito Santo? Alguém tem ideia? Alguém tem alguma noção aí? A gente vai examinar aí a Escritura. Vamos lá em Atos capítulo 9, verso 17. Vamos ver o porquê que o apóstolo Paulo, logo o apóstolo Paulo, pastor, um homem cheio de Deus, um homem que pregou a várias nações, um homem que depois de Jesus foi o maior pregador da história. Por que que esse homem não falou em línguas quando ele recebeu o Espírito Santo? Segundo o contexto, vai bater com o que a gente está estudando. Atos 19, verso de número 17. Paulo, nós sabemos que Paulo, ele vai cair por terra, Paulo vai ficar cego, ele vai no caminho de Damasco encontrar-se com Jesus,
Jesus vai dar uma palavra para Paulo, dizendo que Paulo agora seria um pregador. Paulo está cego agora, Paulo ficou cego 3 dias, e depois Paulo foi encontrar-se com Ananias, e olha o que vai acontecer no versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, Paulo também chamado Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, vamos lá, e seja cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus falou com Ananias, para que Ananias viesse a ter um encontro com Saulo, com Paulo, né? Conhecido também como Paulo. E Ananias agora vai impor as mãos sobre o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai ser cheio do Espírito de Deus. E olha o que vai acontecer aí, amados. Versículo de número 18. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Por que Paulo não falou em línguas estranhas? Por quê, irmãos? Ananias botou a mão sobre Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Por que Paulo não falou em línguas estranhas? Por que aqui Paulo não recebeu o dom de línguas estrangeiras? É simples. É só você estudar o contexto histórico da vida do apóstolo. Vou dar um resumo aqui, um pequeno resumo. Paulo era um jovem natural na cidade de Tarso, membro de um grupo religioso judaico chamado fariseu. Ele era aluno de um dos maiores mestres da época, Gamaliel. Lembrando que os custos para que alguém viesse a estudar com o mestre Gamaliel, você não tem noção, era muito alto. A família de Paulo, como tinha boa condição, colocou ele para estudar com Gamaliel. Paulo era muito inteligente, amados. Paulo era um homem muito culto. Ele era descendente da tribo de Benjamim e com cidadania romana. Ele era profundo conhecedor da história. Ele era versado na filosofia e ele era mestre na lei, e ele também era poliglota. Alguém sabe o que significa uma pessoa que é poliglota? Poliglota é um homem que fala várias línguas. Paulo, segundo o contexto histórico, ele falava várias línguas estrangeiras. Olha, pelo menos aqui, segundo o estudo que eu fui me aprofundando, Paulo falava pelo menos 6 idiomas. Paulo falava hebraico, Paulo falava aramaico, Paulo falava grego, Paulo falava latim, ele falava síriaco, e ele também falava turco. E isso aqui é mais ou menos aí os idiomas que ele falava. Paulo já falava em outras línguas, irmãos. Por isso que não houve necessidade do dom espiritual. Paulo era um homem culto, já falava várias línguas. As línguas que Paulo falava era suficiente para ele pregar nas nações, no mundo, na época onde ele viveu. Quer um exemplo disso? Ele mesmo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Vamos lá em 1 Coríntios 14, verso 18, para a gente entender que Paulo ele era um homem que falava várias línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 18. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Então acho que Paulo estava se gabando de quê? Que ele falava uma língua que ninguém entendia nada? Não é isso que ele está querendo passar. Você acha que Paulo falou, graças a Deus, que falo mais língua em que todos vós, no sentido de língua que ninguém entende nada? Não. Ele está falando para os coríntios, e a gente vai estudar o contexto aí desse capítulo 14, na aula 3, tá, amados? Na aula 3 a gente vai falar sobre Coríntios aí no capítulo 14. Aí é onde rola a maior confusão sobre essa questão das línguas estranhas, e onde o movimento pentecostal mais se utiliza. É aí baseado aí em Coríntios capítulo 14, a gente vai estudar isso na aula que vem. Mas presta atenção. Paulo ele disse, dou graças a Deus, vou traduzir, dou graças a Deus que falo mais idiomas do que todos vocês. Por que Paulo falou isso?
aí a gente vai entender na aula que vem. Amém, amados irmãos? Bem claro, povo de Deus? Tá bem claro, né? Bem claro mesmo. Então a gente já aprendeu sobre as finalidades do dom na primeira aula. Agora a gente fez aqui um estudo completo sobre por que Jesus não falava em línguas, por que João Batista não falava em línguas, por que os judeus não falaram em línguas quando receberam o Espírito Santo, e por que os estrangeiros receberam o dom de línguas, por que os 12 Éfesos receberam o dom de línguas, por que Paulo não recebeu o dom de línguas na hora que Ananias impôs as mãos sobre ele, né? E eu creio que todos aí compreenderam bastante, porque está bem claro, né? Nada podemos com a verdade, senão com a verdade. Até a próxima a todos, na paz.